Olá, meus caros, estamos aqui agora para resolvermos as questões relacionadas ao tópico de orações subordinadas substantivas, tá? As questões estão aí junto ao material de apoio já disponibilizado para vocês lá no primeiro bloco de aula, mas vou disponibilizar aqui também nesse vídeo a nossa lista aí com as questões, beleza? Bom, então, sem delongas, vamos para a primeira questão. Olha só. A tese do inchaço da máquina pública e da consequente necessidade de redução do tamanho do Estado no Brasil merece uma análise mais profunda. É fato que os números absolutos impressionam, tá? Então vamos para a questão. Seria mantida a correção gramatical do período. É fato que os números absolutos impressionam caso a preposição de, fosse inserida imediatamente antes da conjunção que. Meus caros, vamos voltar lá então ao item. Prestem bastante atenção aqui, É fato, lembrem daquela dica que eu dei para vocês, né? Nós temos aqui o período, a oração principal, então, iniciada pelo verbo ser. Quando você tem a oração iniciada pelo verbo ser, neste caso aqui, olha só, a conjunção, logo a seguir aqui, nós temos então uma oração subordinada substantiva subjetiva, certinho? E o que acontece? Olha só, é fato que os números absolutos impressionam, ou seja, que os números absolutos impressionam é fato. Isso tudo aqui então é a nossa oração subordinada substantiva subjetiva. Olha só, que letra horrorosa, hein? Muito bem. Olha só, então é a nossa oração subjetiva. Olha só que lindo. Beleza, meus caros. Isso significa o quê? Que ela está desempenhando o papel de sujeito da oração. Se ela está desempenhando o papel de sujeito da oração, ora, você sabe bem que o sujeito ele não vem acompanhado de preposição. Então, este item aqui está errado, beleza? Então você pode marcar aí que o gabarito está errado, o sujeito nunca vem preposicionado. Isso aqui nós já havíamos explorado lá na análise sintática do período simples, certinho? Beleza? Então, questão número 1 aí, né, já vimos que está errado e já vimos o porquê. Então, nunca virá preposicionado. Vamos para a questão número 2, texto. Culpado por ter tratado como hipócrita mulheres que de fato desprezava, não sei dizer que ensinamentos tirei da leitura. Então vamos lá, preste atenção, meus caros. A questão traz o seguinte: nos trechos que de fato desprezava e que ensinamentos tirei da leitura, o elemento que recebe a mesma classificação morfossintática. Vamos ver se recebe a mesma classificação morfossintática? Preste bastante atenção aqui, meus caros. Olha só. Culpado por ter tratado como hipócrita mulheres que de fato desprezavam. Que de fato desprezavam? Então, mulheres, não é? Então, esse que aqui está funcionando como um pronome relativo, tá? Então, é um pronome relativo. Beleza? Pronome relativo. Porque ele está retomando o termo anterior, né? O que de fato desprezava não eram as mulheres, então o que aqui é pronome relativo. Muito bem. Não sei dizer que ensinamentos tirei da leitura. Opa, não sei dizer. Quem não sabe dizer, né? Quem não diz, diz o quê? Algo, né? Então não sei dizer. Dizer o quê? Observe bem aqui, Não sei dizer. A oração principal de sentido incompleto. Correto? Oração principal de sentido completo. E quem diz algo, né? Que ensinamento tirei da leitura? Observe que está funcionando como um complemento para o verbo da oração principal. Logo, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Esse que aqui, meus caros, é a conjunção. Então, o item aqui está o quê? Está errado, porque ele está falando que o elemento que recebe a mesma classificação morfossintática. Não recebe a mesma classificação. O primeiro que é um pronome relativo e o segundo que aqui é uma conjunção. Beleza? Estamos esclarecidos aí? Certinho? Bom, então vamos lá. Próxima questão, tá? Texto. Quão competente é, porém, o
crítico competente? Suponhamos que uma obra de arte profundamente original surja diante de seus olhos. Como a julga ele? Comparando-a com as obras de arte do passado. Na medida em que o fizer, parecerá não se conformar com o cânone estético que o crítico encontra firmado em seu pensamento. Então vamos lá, aqui está o texto. Questão 13 então, né? Questão aí do Ministério de Relações Exteriores, tá? Para o cargo de diplomata. Vocês vão ver, você pensa, nossa, diplomata, ministério, vocês vão ver a simplicidade dessa questão. Olha só, a palavra que é presente em suponhamos que uma obra de arte é classificada de maneira idêntica a que aparece em cânone estético que o crítico encontra firmado. Vamos lá, preste atenção aqui, meus caros, preste atenção. Quando ele fala, né, vamos voltar ao texto, ó, suponhamos, ó, temos aqui o verbo, oração principal de sentido que incompleto, né? Suponhamos. Quem suponhamos, né? Nós. Então temos aqui o verbo da oração principal, oração de sentido incompleto. Suponhamos que uma obra de arte, tá? Então esse que aqui está funcionando como uma conjunção. Beleza? É uma conjunção, né? Então temos aqui a oração subordinada substantiva objetiva direta. Muito bem, temos o que como conjunção? Na sequência nós temos o que? Olha só, parecerá não se conformar com o cânone estético que o crítico encontra firmado em seu pensamento. O que o crítico encontra firmado em seu pensamento? Não é o cânone estético? Então esse que aqui, ó, ele está funcionando como um pronome relativo, tá? Pronome relativo. Então o primeiro que aqui é uma conjunção e este que aqui é um pronome relativo. Voltando à questão, então ela diz o quê? Que a palavra que, em suponhamos que é uma obra de arte, é classificada de maneira idêntica que aparece em cânone estético que o crítico encontra firmado. Não é classificada da mesma forma, não é? Porque uma aqui é a conjunção que, tá? Introduzindo uma oração subordinada substantiva objetiva direta, e o outro que aqui, ó, é um pronome relativo, né? O pronome relativo é aquele que retoma um termo anteriormente citado. Então, este item, questão número 3 aí também está errada. Beleza, meus caros? Questão número 3 está errada. Vamos para a questão número 4 agora. Olha só, texto para a questão número 4. Ao contrário, aqueles que lutam por maior igualdade estão convencidos de que as desigualdades são, em sua maior parte, sociais ou históricas. Vamos lá. Esse é o nosso texto de apoio, né? Questão 4, então, traz o seguinte. No trecho, estão convencidos de que as desigualdades são, em sua maior parte, sociais ou históricas. A omissão da preposição de prejudicaria a correção gramatical do período. Olha só, meus caros, vamos ficar atentos aqui. Observe que essa questão é uma questão da banca CESP, tá? E eu já havia trazido uma observação para vocês em relação a esse tipo de questão quando aparece na banca CESP. Se você observar bem aqui durante a leitura, né, olha só, estão convencidos de que as desigualdades são, em sua maior parte, sociais ou históricas. E aí ele fala da omissão da preposição de prejudicaria a correção. Se você observar bem, olha só, estão convencidos que as desigualdades sociais são, em sua maior parte, sociais ou históricas. Você pode observar que não há aí nenhum prejuízo gramatical, tá? Não há nenhum prejuízo semântico, beleza? Porém, para o CESP, ele considera sim, né, que há um erro se você omitir essa preposição. Portanto, essa questão ela está certa, não é? Porque ela está falando que prejudicaria a correção gramatical do período. Então, deixando bem claro para vocês. Perante a banca CESP, ela entende isso, tá? Que ocorreria. Porém, perante as outras bancas, perante as outras bancas examinadoras ali, elas não vão considerar isso erro. A gramática não vai considerar isso um erro. Mas,
para o CESP vai. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, de repente a banca pode vir a indicar uma referência bibliográfica para o conteúdo. E aí você vai seguir aquela referência. Porém, dificilmente isso acontece. E o CESP mesmo não faz essa indicação, mas ela entende que a banca CESP, né, ela entende que sem a preposição ocorre aí, né, o candidato estaria incorrendo sim em erro gramatical, beleza? Então, fazendo essa distinção aí para vocês, para o CESP é erro omitir essa preposição, porém para as outras gramáticas, para as outras bancas, não ocorre o erro se você omitir aí a preposição. Por quê? A razão é simples, né? Como eu expliquei lá para vocês durante a aula. Você tem aí dois conectivos, vamos dizer assim, né? Estabelecendo essa ligação e aí um pode ser facilmente dispensado, no caso a preposição. Observe que a conjunção ela não pode ser omitida. Tá? Se você falar estão convencidos de as desigualdades, aí já comprometeu. Mas a preposição ela pode ser sim subtraída sem prejuízo. Mas o CESP não considera isso. Para o CESP é erro extrair a preposição nesses casos, certo? Então aqui para o gabarito CESP está certo. Beleza? Beleza, meus caros? E olha só, dá uma observada, você que está acompanhando aí essa resolução de questões, veja se você está inscrito no nosso canal, tá? Não custa nada. Inscreva-se, compartilhe esse conteúdo aí com os seus amigos, se está sendo relevante para você, se está te ajudando, pode ser que ajude também os seus colegas, não tenha medo da concorrência não, tá? A concorrência quem faz é você, então prepare-se, dedique-se, não tenha medo de ninguém não, mas dá essa moral aqui para o professor, inscreva-se aí no canal se você não está inscrito, marque aí que gostou, ou se não gostou também, deixe seus comentários, isso tudo é importante para que o nosso canal possa ser reconhecido aí pelo YouTube como relevante e oferecer ele cada vez mais aí para os nossos estudantes. Mas só faça isso se você quiser, beleza? Vamos lá? Continuando aí a nossa resolução de questões, vamos para o texto, tá? O texto aí da questão número 5. Vamos lá? O médico Vital Brasil, à época um jovem e inquieto inspetor sanitário, presenciou várias mortes. Decidiu buscar uma solução. Foi o pioneiro na descoberta de soros contra picada de serpentes. Bom, vamos ver aqui o que a banca está querendo. Ah, tá. Então vamos lá. Assinale a resposta correta em relação aos textos. Então ela quer saber aqui, né? Sobre período simples, período composto e tal, né? Então vamos voltar aqui ao texto, tá? Um médico Vital Brasil, à época, um jovem e inquieto inspetor sanitário presenciou, olha aqui, presenciou várias mortes. Então aqui está o primeiro período, tá? O primeiro período, um período simples, não é? Um período simples porque nós temos aqui apenas um verbo, tá ok? Então temos aqui um período simples, certinho? Próximo, decidiu buscar uma solução, ó, decidiu buscar uma solução. Aqui, meus caros, vamos tomar bastante cuidado, ó, decidiu buscar aqui, observe que nós temos uma oração reduzida, não é? Por que reduzida? Você deve lembrar disso na nossa aula, ó. O decidiu buscar, não confunda, por favor, com uma locução verbal, não se trata de uma locução verbal, por quê? Decidiu algo, não é? Decidiu que buscaria, não é a mesma coisa que nós falássemos isso? Então aqui nós temos uma oração reduzida, tá? Reduzida aqui do infinitivo, beleza? Ó, então, muita atenção nisso daqui, tá? Temos então duas orações aqui neste período, tá? Então temos aqui um período composto, certinho? Período composto é aquele no qual você tem aí, então, duas orações, beleza? Então temos aqui uma primeira oração, a oração principal, né? Sempre aí de sentido incompleto, e logo a seguir uma oração subordinada, reduzida. Então vamos lá, vamos para aqui mais um período, ó. Foi o pioneiro na descoberta dos soros contra as picadas de serpente. Então foi o pioneiro, né? Foi o pioneiro na descoberta de soros contra picadas de serpentes, mais um período simples. Então temos um período simples e um período composto. Então o gabarito para nós aí é o quê? Período 2, período simples e um composto, gabarito letra E.
Letra E. Só voltando lá, meus caros, então preste atenção. Na verdade, né, então agora eu compreendi aqui o que a banca queria estabelecer com você, né, ou explorar aí de vocês, era justamente esse conhecimento aqui acerca do decidiu buscar uma solução deste período aqui. Justamente que aqui nós não temos uma locução verbal, né? Aqui nós temos sim um período composto no qual nós temos uma oração reduzida. Observe que você poderia colocar aqui, né? Decidiu que buscaria uma solução. Beleza? Então, como nós não temos aí a conjunção, essa oração ela é classificada como oração reduzida. Legal, né? Bem legal essa questão. Vamos lá. Então, gabarito e letra E. Próxima questão número 6. Já estamos aproximando aí do final da nossa lista, né? Muito bem, meus caros. Olha só. FGV, tá? Do Banco de Santa Catarina, tá? Assinale a alternativa em que o que não desempenha papel idêntico ao do presente em reduziu-se o consumo das famílias que responde por algo como 60% do PIB total. Então vamos lá, preste bastante atenção aqui. Então assinale a alternativa em o que não, tá? Desempenha papel idêntico, né, ao presente em reduziu-se o consumo das famílias que responde... O que responde por algo como 60% do PIB total? Não é o consumo das famílias? Certo? Então observe que o que aqui ele está retomando um termo anteriormente citado. Quando retoma um termo anteriormente citado, esse que aqui é um pronome relativo, certinho? Então temos o que aqui como um pronome relativo, está retomando aí o consumo das famílias. Então vamos lá. Ele quer saber justamente, né, o que não desempenha um papel idêntico. Então vamos lá, vamos descobrir aqui qual é o que não desempenha um papel idêntico. Letra A. Como me disse um dirigente de empresa que vende para o mercado local, olha só, como me disse um presidente de empresa que vende... Então, quem é que vende para o dirigente, não é? Então, esse que aqui está funcionando também como um pronome relativo, tá? Então, não serve como resposta porque ele quer um que não desempenha um papel idêntico, beleza? Então, não serve para nós como resposta. Vamos para a nossa próxima aqui, ó. O certo é... Opa, eu acho que nós já falamos disso daqui, olha. O certo é que em 2004, o desempenho do mercado interno será positivo. Bom, nós temos aqui um termo intercalado, né, uma expressão adverbial intercalada, por isso que ela está entre vírgulas, mas observem aqui, ó, o certo é que o desempenho do mercado... Meus caros, prestem bastante atenção naquela observação que eu fiz para vocês durante a aula. Se você tem verbo ser no início da oração, tá? A oração subordinada ela é uma oração subjetiva, né? Nós teremos ali um sujeito oracional. Agora, se o verbo ser ele está no final da oração principal, a oração de sentido completo, na sequência você tem o quê? Uma oração predicativa. Esse que aqui, meus caros, esse que é uma conjunção, tá? Então nós já achamos a resposta, gabarito aqui, letra B. Esse que aqui é uma conjunção. Bom, mas vamos conferir os demais itens, não é? Observem bem, olha só. A taxa Selic continuará a ser reduzida a partir do patamar de 16,5%. A que chegou no fim do ano passado. O que chegou no fim do ano passado, né? Não é ao patamar? Então o que aqui funcionando também como um pronome relativo, tá? Então, pronome relativo, beleza. A letra D diz, serão necessários vários anos de crescimento continuado para recuperarmos tudo que se perdeu. O que se perdeu? O que se perdeu? Tudo, não é? Então o que também está retomando tudo. Então também aqui é um pronome relativo, beleza? Vamos lá, letra E. E isso, por sua vez, depende de uma retomada firme do investimento, que ainda não está à vista. O que ainda não está à vista, não é? Não é a retomada do investimento? Então esse que aqui funcionando também como um pronome relativo, retomando
o termo anteriormente citado. Questão bem legal aqui para nós praticarmos aí os nossos conhecimentos, não é? Bom, vamos lá, meus caros. Prestem atenção aqui. Próxima questão, número 7. Vamos lá. Também FGV aí, ó. O importante é que o caminho não esteja minado pela falta de renda. E o tempo de transição é que vai determinar que os bancos vão perder ou não perder de lucro, tá? Vão determinar o que os bancos vão perder ou não perder de lucro. Assinale a alternativa que contenha a correta análise dos termos grifados na frase acima. Opa, então vamos lá. Vamos identificar aqui os termos grifados acima. Ele quer a alternativa, né? Então vamos lá, quer saber? Beleza. Então acompanhe aqui comigo, meus caros. O importante é que, ó, mais uma vez, semelhante a que nós acabamos de fazer aqui, né, meus caros? Ó, o importante é, sempre que você tem a oração principal finalizada com o verbo ser, na sequência, né, você tem uma oração subordinada aqui, substantiva predicativa. Não é isso? Olha só, esse que aqui então é uma conjunção, né? O importante é que o caminho não esteja minado pela falta de renda. Tá? Então esse que o caminho não esteja minado pela falta de renda é a oração subordinada, substantiva, predicativa. E esse que aqui então é uma conjunção, marque aí. E o tempo de transição, é que vai determinar o que os bancos, né? O que vai determinar aí? Preste atenção. E o tempo de transição é que vai determinar. O que vai determinar aí? O tempo de transição vai determinar. Observe que esse que aqui não está cumprindo função alguma. Tá? Esse que aí, então, é o que nós chamamos de uma partícula expletiva. O que é uma partícula expletiva? É aquele termo que está ali, talvez por uma questão estética, mas não cumpre nenhuma função naquele enunciado. Então pode ser descartado, é um termo que pode ser retirado sem trazer nenhum prejuízo ao enunciado, tá? Então é o que nós chamamos aí de partícula expletiva, tá? Bom, vamos lá. Vai determinar o que os bancos vão perder ou não perder. E aí, o que os bancos vão perder ou não perder, tá? Então nós temos aqui, ó, o quezinho como um pronome relativo, né? Porque vai determinar o que os bancos vão perder ou não perder. Então, o que aqui funcionando como um pronome relativo. Vamos ver aí se nós encontramos a alternativa. Então, conjunção, partícula expletiva, né? E pronome relativo, gabarito aí, letra D de delícia. Beleza, meus caros? Confere aí, letra D de delícia. Então vamos lá para a nossa última questão aqui da lista de exercícios. Próxima questão, questão número 8, meus caros. Finalizando aqui então a nossa resolução de questões, vamos para a questão número 8. Sesgran Rio. Foi bom que não casasse, a oração grifada funciona como sujeito da anterior. Beleza. Assinale a opção em que a oração grifada não exerce tal função. Então, olha só, né? Foi bom, tá? Opa, deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos lá. Então, quando eu falo aqui, ó, foi bom é a nossa oração principal de sentido incompleto, né? Lembre-se, verbo ser iniciando a oração principal, a oração de sentido incompleto. Então, a oração subordinada será a oração subordinada substantiva subjetiva, ou chamado sujeito oracional. Ele quer saber qual é a outra oração que não desempenha esta função, que não desempenha a função de sujeito oracional. Então, vamos lá. Letra A. Não se pode dizer que não sabiam a verdade. Olha, essa primeira aqui já colocou como um pega. Preste bastante atenção. Porque se você ficar atento somente ao verbo dizer, quem diz algo, não é? Então, nós teríamos, preste atenção, né? Uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Só que você tem que se atentar para a presença da partícula se aqui, ó. O se aqui funcionando como uma partícula apassivadora, tá? Transformando a voz passiva analítica em voz passiva sintética. Então, olha só, né? Que é que não se pode dizer que não sabiam
a verdade. Então, na verdade, aqui, né, nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Porque está funcionando como sujeito para a oração principal, beleza? Então, fiquem atentos a isso, tá? Fiquem atentos à presença aqui da partícula se, certo? Se nós não tivéssemos a partícula se, aí tudo bem, seria uma oração subordinada substantiva objetiva direta, o que não é o caso, tá? A partícula se transforma então o objeto direto em sujeito, tá? Da oração principal aqui. Letra B. Parece certo ser ele o diretor. Olha só, parece certo ser ele. O que é que parece certo? Parece certo que ele é o diretor, tá? Então temos aqui uma oração subordinada, substantiva, subjetiva reduzida, não é? Reduzida aí, beleza? Então não serve como resposta. Também temos aqui um sujeito oracional. Convém. Olha só, o que é que convém? Que não nos retardemos. Então, a nossa oração principal, oração de sentido incompleto, se convém, convém o quê? Convém algo. Então, convém o quê? Convém que não nos retardemos. Aqui está a oração subordinada substantiva subjetiva, desempenhando o papel de sujeito para a oração principal aqui, convém. Continuando, letra D. Letra D, seria bom se viesse amanhã. Seria bom se viesse amanhã. Então, se viesse amanhã, seria bom. Temos aqui também uma oração subordinada substantiva subjetiva, né? Fiquem sempre atentos a isso, tá? Olha só, oração principal, começando com o verbo ser. Então, aquela dica que eu dei para vocês lá durante a aula. Oração principal iniciada com o verbo ser, você tem então a oração subordinada subjetiva. Oração principal finalizada com o verbo ser, você tem então oração subordinada predicativa, que no caso então também o se viesse amanhã funcionando como oração subordinada substantiva subjetiva. Então restou para nós como resposta, só pode ser a letra E. Vamos conferir, tá? Todos necessitam que os políticos sejam honestos. Meus caros, vamos lá, preste atenção aqui, ó. Todos necessitam. Oração principal, oração de sentido incompleto. Necessitam que os políticos sejam honestos. Tá? Então, quem necessita, necessita de algo. Necessita de algo. O verbo aí exige o complemento introduzido pela preposição de. Só que observe que aqui nós temos uma oração desempenhando o papel, né, de complemento para o verbo. E esta oração, ela vem então introduzida pela conjunção que. Neste caso, o que nós temos aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Indireta. Mas o que acontece? A preposição foi omitida. Nós não temos aqui, ó, todos necessitam de que os políticos sejam honestos. E essa omissão da preposição aí está correta. Observe bem aí que a banca, né, a organizadora, a banca Sesgran Rio, eu falei para vocês que o CESP considera erro a retirada dessa preposição, mas as demais bancas não vão considerar isso um erro. E então nós temos aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Nossa, ficou horroroso isso, hein? Beleza? Então, direta não, indireta, tá? Vamos corrigir isso daqui. Indireta. Direta não, desculpa, tá? Indireta. Beleza? Então, fiquem atentos aqui. Indireta. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tá? Por quê? Porque está desempenhando o papel aqui de objeto indireto para o verbo necessita, que quem necessita, necessita de alguma coisa, tá? E corretamente aqui está omitida a preposição, tudo bem, sem problemas, né? Então, gabarito aí, letra E, certinho? Pessoal, está aí o gabarito ao final para vocês conferirem, né? O meu muito obrigado a todos vocês, desejo sucesso a você que está estudando, a você que está se dedicando. Eu tenho certeza que valerá a pena, assim como valeu a pena para mim, para milhares de outros colegas, alunos, ex-alunos aí. Eu tenho certeza que para você valerá a pena cada minuto, cada dia, cada hora de esforço e dedicação. Lembre-se, é perseverança, tá? A aprovação em um concurso público, em um vestibular,
ela não vem pela sorte, ela não vem pelo deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, é fruto de muito trabalho. Então persevere, acredite que mais cedo ou mais tarde a sua hora chegará. E eu tenho certeza que será um momento de grande alegria para você e para todas as pessoas que realmente estão ao seu lado, te apoiam, acreditam em você, te amam, e isso será algo grandioso. Beleza? Então, desejo sucesso, muito obrigado. Peço mais uma vez a você que não está inscrito no canal, que se inscreva, deixe aí os seus comentários, deixe aí o seu gostou ou não gostou, mande as suas dúvidas, tá? Que eu irei ler aqui sempre com muito carinho todos os seus comentários, todos os seus questionamentos, todas as críticas, todas as sugestões, tá certo? Mas só se inscreva, só deixe o seu like aí se você quiser. Beleza, meus amigos? Um forte abraço e avante, avante!